Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Olá, crianças, bom dia! E aí, gostaram do vídeo que a tia colocou para vocês? É uma história bastante interessante, né? Antes de assistir ao vídeo, você já tinha ouvido falar no cavalo de Troia? Já recebeu algum presente grego? Já conhecia essa expressão? Então, se você não conhece essas expressões, saibam que ela existe por causa da Guerra de Troia. A história dessa guerra foi contada por Homero em uma epopeia chamada Ilíada. Junto com a Odisseia, ela é a mais importante obra do poeta grego. Então vamos ler o nosso texto para responder as questões? O cavalo de Troia. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas suas altas muralhas impediram que ela fosse invadida. Entre os gregos estava o nosso velho conhecido Ulisses. Ele bolou uma estratégia que praticamente decidiu a guerra.
mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga, junto com alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para poder entrar. Mal sabiam eles. De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Outros soldados aproveitaram um buraco na muralha e invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar é chamado de presente de grego. O conteúdo que nós vamos estudar, é um conteúdo, uma atividade interdisciplinar. O que significa isso? Que mistura várias disciplinas. Então, nós vamos estudar história, o nosso conteúdo de história sobre os gregos, conhecer um pouco mais sobre essa cultura, também interpretação de texto e também português. Então, vamos responder as questões. No número 1, procure no dicionário o significado de epopeia. Você pode procurar no dicionário ou também fazer uma pesquisa na internet. Anote de forma abreviada. Número 2. Vamos lembrar um pouco de adjetivos pátrios. Então, letra A. Paris nasceu em Troia. Quem nasce em Troia é o quê? Troiano. Letra B. Helena era rainha de Esparta. Ela era uma rainha. Quem nasce em Esparta é espartano. No caso, ela é mulher espartana. Número 3. Por que os gregos queriam invadir Troia? Quem prestou atenção na história vai saber responder. Então, anotem aí. Número 4. Qual foi a estratégia utilizada pelos gregos? E por último, explique com suas palavras o que é um presente de grego. Faça a sua tarefa com bastante capricho, tá bom? Capricha na letra, não precisa ter pressa. Se você tiver qualquer dúvida, assista o vídeo novamente, mas se mesmo assim você não entender, basta me mandar uma mensagem que eu entre em contato com vocês, tá bom? Grande beijo, até a próxima aula.